Bom, Como você entrou nesse mundo? né, como diz a Neide, tem umas coisas que acontecem na vida, a gente não entende muito bem. Na verdade, eu busquei esse caminho para o meu bem próprio, né? Eu venho de uma caminhada de fibromialgia. A princípio, foi diagnosticada como uma depressão, mas eu sentia muitas dores mesmo, assim. Eu não tinha problemas em sociabilizar, nada disso, mas era dores mesmo, né? E lá atrás, né, muito tempo atrás, ainda não se falava em fibromialgia, né? Aí tratei por vários anos, psicólogo, psiquiatra, tomando alguns remedinhos e tal. Como se fosse uma depressão. Como fosse uma depressão, mas não tinha muito resultado, era bem pouco. E aí eu resolvi procurar em um determinado momento, porque a dor era insuportável, né? Um especialista Dr. Fábio Segatti, né? Que Sim. eu esqueci a especialidade dele. E aí eu fui até ele, e aí ele me trouxe essa nova vertente para o meu problema de saúde. Ele que diagnosticou a fibromialgia. Fibromialgia. E aí tão ruim que até é ruim de falar. Tão ruim que é até ruim de falar. E aí ele me trouxe vários caminhos, né, para isso, tratamentos, e foi seguindo aí. E aí, passaram-se anos, isso foi muito tempo, né? Eu comecei a ter sintomas com 20 anos de idade, né? Aí, acho que eu fiquei uns 10 tratando como depressão. Depois eu fui atrás do Dr. Fábio Segatti para que... Achei que era um reumatismo, alguma coisa desse tipo. E conheci a fibromialgia. E a gente entrou no tratamento, deu super certo, foi bacana. Nossa, eu fiquei um bom período, assim, top mesmo, né? Só que a fibromialgia, ela é o quê? Como todos os problemas de saúde, né? É uma questão de somatizações, né? De coisas que a gente vem trazendo na vida e vai falando, deu certo, deixa pra lá, passa e tal. E chegou um determinado momento que ela explodiu, né? Aconteceram coisas, né? Meu filho teve um problema de saúde e aí a somatização voltou, né? A aflição que eu estava passando no momento. Enfim, fizemos todo o tratamento com meu filho, que foi longo, tal, passou. Aí, depois disso, tudo caminhando bem, acontece outra coisa emocional que me deixou abalada. Caí mesmo, fiquei bem ruim. Aí fui procurar o Dr. Fábio, e aí o Dr. Fábio fez uma coisa incrível comigo. Ele falou assim, olha, primeiro ele falou a verdade que eu precisava ouvir, né? Que a gente vai no médico, todos, vamos ao médico, chega lá, o médico te dá o caminho. A gente faz tudo aquilo que ele te propõe? A gente faz, não sei o quê. Primeiro ele me falou a verdade, olha, a gente precisa seguir um caminho assim, assim, sensado. E me deu algumas vertentes e falou assim, olha, hoje, do jeito que você está, porque eu estava muito ruim mesmo, ou a gente, eu peço para te internar, ou a gente procura uma terapia alternativa. E eu, assim, conhecia muito pouco sobre isso, né? Aí eu perguntei para ele o que seria, ele falou, vamos começar por acupuntura. E eu falei, vamos, porque, né, eu já não tinha mais, tentar, né, vou, né? E aí fui, e foi incrível, foi muito incrível. Cheguei para fazer a primeira sessão, ele me encaminhou para o AME, e a primeira sessão que eu fui, a doutora olhou para mim, eu falei até pro Pedro, né, no dia que ele foi, que o nosso corpo deixa cicatrizes da vida. Então, a medicina tradicional chinesa entende muito sobre isso. Então, às vezes, só de eu olhar em algum ponto do seu corpo, eu entendo que alguma coisa aconteceu em algum período, né? E foi isso que ela viu em mim. Ela olhou na minha orelha, que a gente foi fazer a auriculoterapia, ela me sentou assim e falou, vamos lá, Elaine, vamos começar. E ela pôs a mão, tipo, Elaine, o que aconteceu com você com uns 9 anos de idade? E oi? Nem lembrava, tipo assim. E nessas horas é tão difícil. Eu falo que é umas perguntas muito difíceis, né? É muito específica, né? A gente como não assim? lembra. E aí você olha, eu olhei pra ela e falei, como assim, né? E aí ela falou, não, Elaine, né? Aí vai instigando a gente a pensar e tal. E aí, num outro ponto que ela colocou, ela falou assim, e o que aconteceu com você com 12 anos? Aí isso me chamou muita atenção. E aí a gente foi tratando. Aí eu saí de lá, eu estava assim, com dores insuportáveis. E é no corpo todo? Todo, o corpo todo, dói tudo. Mas é uma dor assim no músculo? Na pele. Em tudo? Você passa a mão assim, parece que tá já tudo... dói? Caraca. É aquele famoso, põe o dedo, que é o dedo que tá doendo, mas entendi. tudo dói tudo. E fui pra casa. Cara, no outro dia, vocês não estão acreditando. Melhorou.
Cara, eu não vou falar que a dor tinha acabado, sanado, que não é verdade. Mas a minha disposição melhorou, a minha alegria de voltar a levantar no meu horário, na minha rotina. Foi assim, foi desse jeito que eu tô te falando. Amanheci totalmente diferente. E outra, quando você tá com dor, você nem... Não tem ânimo, cara. Isso que eu ia falar. Não tem. Você fica zangada, irritada. E outra, a fibromialgia tem uma coisa que é muito maior do que a própria dor. Que é assim, ninguém tá vendo a sua dor. Sim. Aí a gente ouve assim, para de moleza. Mas eu acho que nem que isso, sabe? Qualquer tipo, hoje, às vezes, por exemplo, quando eu tô no assunto de depressão, eu acho que depois da pandemia, as pessoas deu mais valor que isso existe. Porque na hora que você chega e fala assim, eu tô depressivo, tem gente que olha pra você e fala assim, você tem pouca fé. Pouca fé, quanto? Vai pra igreja. Vai pra igreja, Putz, ou cara. senão chega pra você e fala assim, você tá indo numa psiquiatra? Você ficou louca? Eu ouvi muito isso, muito. Aí eu falo assim, minha filha, eu tô indo pra não ficar. Pra não ficar. Exatamente. Eu consegui sair de tudo isso justamente por esse fato. Eu não sou uma pessoa preconceituosa. Sim. Eu não dou conta sozinha. Eu vou atrás de ajuda. Eu acho que todas as pessoas precisam ter essa abertura. O psiquiatra, o psicólogo, os terapeutas, todos, a própria religião, tudo isso ajuda a gente. Eu acho que tem que andar de mão dadas. Com certeza. Não é assim, é uma coisa Você tem que se pegar alguma coisa, né? Que falou, você tava lá, você pegando a medicina, infelizmente chegou até um momento que não... A medicina tradicional, né? Que Sim. chegou um ponto que não tava te ajudando mais. Foi, o que você tem a perder? Partir para uma outra terapia, partir para alguma outra alternativa. Exatamente. E mais, assim, que eu acho muito bacana, que, assim, o doutor Fábio, nesse caso, que já faz o quê? Uns 12 anos isso tudo, tá? E ele me trouxe isso, e para mim foi uma novidade. Os médicos não falam sobre isso, né? O próprio SUS começou a atender a acupuntura há pouco tempo, não é uma... na hora que você falou que você foi no AMA, eu falei, nossa, eu nem Exatamente. sabia que tava há pouco tendo tempo, essa... há pouco tempo. Então, isso tudo é um conjunto. Eu não parei de fazer o tratamento com o Dr. Fábio. Sim. Segui por muito tempo. Hoje eu não faço mais acompanhamento, mais nada, porque eu não tenho sintomas. Sim. E a casa pode cair agora que o sintoma não volta, né? Eu sinto dores, como qualquer outra pessoa, mas outros tipos de dores, não da fibromialgia. Sim. Então, acompanhamos juntos nessa terapia alternativa, junto com o Dr. Fábio, por tempos. Chegou uma hora que deu tudo certo. Eu entendi os porquês, né? Porque a somatização, Sim. resolvi isso na terapia com psicólogos, terapias alternativas, e as coisas começaram a fluir, né? Então, sempre é um conjunto. Não pode ser separado. O corpo tá falando pela cabeça. Às vezes tem algum Isso. probleminha lá e acaba... Exatamente. A barra de Axis, inclusive, me trouxe uma vertente muito boa, que é assim, ó. Nem tudo é tão ruim quanto parece. A gente que foca no ruim, né, Neide? Quando a gente Como que foca você fala? no problema, você não enxerga a solução. não enxerga a né? solução. Fala, a gente tem que focar na solução. Exatamente. Já tem um problema. Então vamos resolver. Mas parece que a cabeça fica assim, ó. No problema. Sim. Dia que você começa a falar assim, não, tudo tem os dois lados, aí você já começa a aprender a ver que tudo tem os dois lados. Um pouco ouvir também, né? Porque assim, quando a gente for fazer lá, você faz umas perguntinhas. E aí eu falei assim, nossa, tem hora que eu nunca parei pra observar o meu corpo funcionando. O nosso corpo fala tudo. Fala tudo. Tudo. Igual quando você tocou agora no assunto da depressão, né? Uhum. Eu falo assim, eu tive um nível de estresse altíssimo, a ponto de paralisar a voz. Uhum. E aí eu fiquei me perguntando assim, como do nada? Nunca é do nada. Aí eu comecei a refletir e nunca é do nada, entendeu? O meu corpo já vinha manifestando isso fazia uns 5 anos. E aí chegou um ponto que o balde encheu. Entendeu? Então eu falo assim, hoje, eu não sei por que a gente não enxerga, tem hora que eu falo assim, eu acho que hoje... Acho que ainda tá passando a peneira. Assim, É que, na ou verdade, senão- tudo é um processo. Às vezes, eu até brinco lá em casa, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. É Com verdade. certeza. Porque, às vezes, tá assim, na sua frente... E a gente não vê. E você não vê. É. Por quê? Porque você precisa passar por aquele processo Sim. para você estar em estado de evolução, né? Isso que eu E falo. pra gente evoluir,
umas pessoas aprendem muito fácil, mas outras é muito difícil. Sim. E tem que passar por aquilo, porque se não passar, ela não vai conseguir evoluir. Sim. E você olha pra trás, você vê e fala, nossa, tava na minha cara e eu não vi. Não, né? hoje é a mesma coisa. Sim. Né? Que nem assim, foi a morte da minha mãe, que eu não aceitava, né? E aí o meu pai veio pra mim, e meu pai já tava num estado de Alzheimer, hoje, gravíssimo. A mesma situação hoje, pra mim, tá tranquilo, tá de boa, entendeu? Então, assim, antes era muito insuportável, porque, assim, eu não tinha ajuda de ninguém, aquela história lá, né? Sim. É sempre um que cuida. Sempre um que cuida. Sempre é um que cuida. Sempre, não adianta. E aí eu me vi, assim, num estado de socorro, mas eu não tinha pra quem socorrer. E você tem sua vida, né? A vida, as marido, meninas, família, tudo. né? E tudo. É tudo. Sempre comenta aqui que é aquela história da máscara de oxigênio do avião. Primeiro se socorre, porque se você não estiver bem, você não consegue socorrer ninguém. Exatamente. Então, a gente lá do Espaço Ser também fala muito sobre assim. Antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar em nós. Pra depois cuidar Para depois cuidar do outro. Porque senão se você não estiver bem, o que você pode oferecer pro outro? Porque isso a gente transmite, né? Às vezes a gente pode não estar sorrindo, mas se a gente não tá bem, parece que a gente sente, assim, não é? Uma coisa Se assim. você não tá bem, você acaba. Às vezes até pode ter boa vontade de ajudar, mas você não tá bem. Às vezes você não consegue ajudar da maneira correta. E aí você acaba ajudando, deixando o seu lado e adoecendo. Né? Então, assim, eu tô servindo, né, Neide? Que a Neide sempre fala, eu estou servindo. Servindo. Mas e onde que eu tô nesse tudo? Onde que você tá? Né? À noite quem vai deitar na cama e chorar vai ser eu. Quem vai não conseguir levantar no outro dia vai ser eu. E o outro tem outras possibilidades, como eu também tenho. Então vamos equilibrar isso e assim fica um conjunto harmonioso. Né? E agora eu vou fazer uma pergunta muito importante. Você foi na academia hoje? Claro que sim! Claro que sim! Tem gente aí me incentivando a não desistir. Ai, que orgulho! Tô vendo gente aí muito bem. Eu tô só filmando. Mas ajuda, pôr o corpo em movimento é bom tudo. pra dar uma liberada na cabeça.